Em 1928, o físico britânico Paul Dirac, na tentativa de unir as teorias da mecânica quântica e da relatividade, desenvolveu uma equação que, na hora de solucionar, apresentava algo estranho. A equação resultava em dois estados para o elétron, onde em um resultado o elétron possuía carga negativa e em outro o elétron apresentava carga positiva. Com esses dois resultados, Dirac teorizou a existência de um novo elétron, porém com cargas que seriam positivas, ao qual ele deu o nome de pósitron. Com isso, surgiu a ideia do antiátomo, onde ele teria as propriedades do átomo normal, porém com cargas opostas, e assim, o antiátomo formando a antimatéria, onde ao se colidir com a matéria, deveria se aniquilar, liberando luz e energia no processo. Para entender melhor o surgimento da antimatéria e até mesmo da matéria como conhecemos hoje, vamos voltar um pouco no tempo. No início do universo, a formação de matéria se deu devido à alta energia liberada em forma de radiação. Com isso, surgiu partículas mais pesadas, denominadas baryons, e com elas, os antibáryons. Aí surge um dos maiores mistérios e campos de estudo da física moderna, a bariogênese. Se a matéria e a antimatéria se aniquilam quando se chocam e formam energia e luz no processo, como nós existimos hoje? Em 1967, o físico Andrei Sakharov descreveu condições para ocorrer uma bariogênese, que é o momento de formação dos baryons. Essa condição tinha que explicar por que o universo que vivemos hoje não foi aniquilado após seu surgimento. Primeiro, deveria ocorrer um processo que alterasse o número bariônico. Com isso, deve haver uma violação na inversão de carga, que é a operação que troca todas as cargas elétricas por seus opostos, e a inversão de paridade, que é a operação que inverte as coordenadas espaciais de todas as partículas de um sistema, assim resultando na assimetria entre baryons e antibáryons. Tudo isso ocorreu nas primeiras frações de segundo da expansão do universo. Tal assimetria foi o grande motivo por trás da nossa criação, tornando possível a matéria se acumular, formando nebulosas, estrelas, planetas e a vida como conhecemos hoje. No entanto, o ser humano, na sua busca por entender o funcionamento e a origem do universo, provou experimentalmente a existência da antimatéria, que antes era considerada apenas teoria, com a primeira detecção do pósitron. Recentemente foram realizados novos testes com antimatéria. A princípio se tinha uma ideia de que as diferenças entre matéria e antimatéria não se limitavam apenas às suas cargas opostas, mas também interagiam de forma diferente com a gravidade. Essa seria a solução para a antigravidade. Porém, a antimatéria não se comportou dessa forma, interagindo com a gravidade da mesma forma que a matéria como conhecemos. Professor, se eu pudesse apresentar um pouco para os alunos da engenharia metalúrgica, sua carreira. Olá a todos, eu sou Cláudio Len César, eu sou aqui do Ceará, fiz Escola Técnica Federal do Ceará, eletrotécnica, depois eu fiz minha graduação em Física aqui na UFC, depois eu terminei meu mestrado em Recife, uma passagem rápida pela Unicamp, depois fiz doutorado lá no MIT, retornei ao Brasil, cheguei a dar aula aqui na UFC por um semestre, depois um período no Recife, depois eu me mudei para o Rio de Janeiro, onde eu sou professor titular do Instituto de Física lá na UFRJ, Federal do Rio de Janeiro. E desde que eu voltei para o Brasil, depois do doutorado, eu estou envolvido num experimento com antimatéria, com antihidrogênio, que só pode ser feito lá no CERN, naqueles aceleradores lá da Comunidade Europeia. Professor, qual seria um dos motivos de hoje a gente não identificar, por exemplo, antimatéria no universo colidindo com outros corpos, tipo feitos com matéria, e se aniquilando e gerando luz no processo? Essa questão da assimetria da matéria e antimatéria, né, que é um dos grandes mistérios e que é a base, é uma das grandes motivações da nossa pesquisa, né, ela é bem complicada. Aí vamos lá, vamos por partes. Primeiro, como é que a gente sabe que não há um corpo celeste feito de antimatéria? Imagina se tivesse uma estrela aqui perto, tá, de antimatéria. Ela estaria enviando raios cósmicos de antimatéria, por exemplo, antielétrons, pósitrons, muitos, em grande quantidade, né? E esses antielétrons estariam colidindo com elétrons das estrelas de matéria comum e estariam se aniquilando e emitindo raios gama, que a gente veria com os telescópios aqui da Terra, tá certo? Então foi feita toda uma busca já por sinais de algum corpo celeste de antimatéria dessa forma. A segunda forma que é observado
Tem um experimento que está na Estação Espacial, liderado por um professor do MIT chamado Samuel Ting, que já é prêmio Nobel de Física, onde eles buscam detectar, por exemplo, pósitron, elétron, próton, antipróton, o núcleo do átomo de hélio, que é a partícula alfa, né? Ou o antinúcleo do átomo de hélio, que é o anti-alfa. Isso lá em cima, porque não chegaria na Terra, porque a antimatéria se aniquilaria na atmosfera terrestre, tá certo? E esse experimento, de novo, também, até onde os dados vão, mostram que não há evidência de nenhuma antimatéria primordial no universo. Então, essa questão, ela é assim, eu posso começar dizendo o seguinte: ou nós falhamos na detecção, esse universo de antimatéria está muito longe da gente, a gente não consegue ver nenhum rastro dele, porque a luz emitida seria idêntica. Então, o que a gente vê, a gente está dizendo, tem um átomo de oxigênio, tem um átomo de lítio, tem um átomo de hélio, não seria um anti-oxigênio, seria um anti-lítio, um anti-hélio, né? Seria um anti-Ivan Dilson lá, tá certo? Né? Tá certo? Lá no outro universo. Então, ou a gente está com ausência na detecção dessa antimatéria, mas isso está se mostrando cada vez menos provável, e é daí que a teoria da antigravidade, a hipótese, não era uma teoria, uma hipótese maluca, mas que foi discutida por décadas. Se houvesse antigravidade, lá no início do universo, você criou o universo de matéria e antimatéria, esse universo de matéria se atrai, formou galáxias, estrelas, etc. E esse universo de antimatéria se atrai, formando também corpos celestes, tá certo? E os dois teriam se repetido. E aí esse universo de antimatéria estaria muito longe da gente. Seria uma ideia fantástica, formidável, tá certo? Mas até onde a gente observa, isso não é o que acontece. Professor, a próxima pergunta seria, já com esses avanços na pesquisa da antimatéria, quais são as aplicações da antimatéria no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Pode contribuir para a humanidade? Essa é uma ótima pergunta. A antimatéria já contribui. O exame mais sensível para detectar câncer, metástase, é um exame que usa o pósitron, que é o antielétron, o elétron positivo. E ele vem de fonte radioativa. Na verdade, nós temos no nosso corpo, você como banana, né, potássio 40, ele decai e ele emite pósitron. Então, dentro de nós já temos uma fonte de átomos radioativos, núcleos radioativos, que decaem e emitem pósitron. Esses pósitrons, em baixas energias, quando encontram um elétron, né, antimatéria e matéria, quando eles se encontram, eles se anulam, se aniquilam, né, eles emitem raios gama, e nós somos praticamente transparentes a raios gama. Então, tem um exame médico chamado PET scan, ou tomografia por emissão de pósitron, onde o paciente, por exemplo, tipicamente com câncer, né, que fez o tratamento, quer ver se houve remissão ou se houve metástase, ele é dado um açúcar injetado no sangue dele, esse açúcar foi modificado, foi feito um bombardeamento do átomo do núcleo de oxigênio que vira um flúor, esse flúor decai e emite um pósitron que encontra o elétron e que aí se aniquilam e emite dois raios gama, um de costas para o outro, no princípio básico da física. Pode emitir também três, mas esse detalhe de ser um de costas para o outro permite você saber de onde veio a emissão desse pósitron, onde estava esse açúcar radioativo, né? E se o paciente está em absoluto repouso, a única coisa que requer muito açúcar é o tumor cancerígeno, porque ele está sempre crescendo, o metabolismo dele é muito mais avançado que o resto das outras células, se você não está fazendo esforço físico. Então, por exemplo, esse exame já é uma contribuição da antimatéria à medicina e salva vidas, tá certo? A ideia da antimatéria não deve ser tratada com medo ou algo perigoso. Poderíamos viver normalmente em um mundo feito de antimatéria e não notaríamos suas diferenças. A antimatéria já vem sendo presente no seu dia a dia, por exemplo, o exame de tomografia por emissão de pósitrons. A antimatéria também seria uma grande fonte de energia limpa. A nível de comparação, 1 kg de petróleo produz 10 elevado a 7 joules de energia. Já na interação de 1 kg de antimatéria e a matéria normal, a liberação de energia está na casa de 10 a 17 joules. Da galáxia mais distante do universo a uma simples pedra, ou até mesmo um ar que respiramos, tudo é composto por matéria. Se não fossem interações e assimetrias que aconteceram tão rápidas, nada, apenas nada existiria, e o universo seria apenas um vazio eterno.